Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem simples, mas muito poderosa. É uma reflexão que parte do seguinte: todo mundo, neste exato momento, está participando de um grande jogo. Bora entender como ele funciona. Tudo começa aqui, com essa frase curta, mas que diz muito. Existe um jogo. Repara que não diz qual é o jogo nem as regras, só afirma que ele é real, é fundamental. Esse é o nosso ponto de partida. E aqui vem a parte mais importante. A participação nesse jogo, ela não é opcional. Não é como se a gente recebesse um convite e pudesse aceitar ou recusar. A premissa é que, só pelo fato de existir, cada um de nós já está jogando. Então, vamos lá. Um jogo inevitável. A ideia central aqui é que não estamos falando de um passatempo, sabe? Mas sim de uma estrutura básica da qual todo mundo faz parte. E dentro dessa estrutura que não dá para escapar, o texto estabelece uma divisão bem clara. Existem só dois lados, dois papéis que podem ser desempenhados. Não tem meio termo, não tem área cinzenta. Certo, e quais são esses dois lados? Quem são os jogadores? Basicamente, quem consome e quem constrói. A distinção, como a gente pode ver, é incrivelmente direta. De um lado você tem quem consome, que é definido pela ação de usar e de gastar. Do outro lado, quem constrói, que é definido pelo ato de criar, de produzir. São, na prática, mentalidades que vão em direções completamente opostas. Aí o texto faz uma observação sobre a distribuição dos jogadores, e é uma afirmação bem forte. A esmagadora maioria das pessoas se encontra no primeiro grupo. O lado do consumo, basicamente, é o lado da multidão. E a dinâmica desse lado é descrita como um ciclo, um loop contínuo e bem simples. Compra, gasta, repete. É esse o motor que mantém o jogo funcionando, um padrão de comportamento que acaba definindo a experiência da maioria. E aqui a narrativa dá uma virada. O texto faz uma pausa de propósito para criar um contraste bem dramático com aquela multidão toda que a gente acabou de ver. A atenção agora se volta para o outro lado, o lado da minoria. Constroem. Esse é o contraponto. Um grupo pequeno em número, mas com um impacto gigantesco. Eles operam com uma lógica totalmente diferente. Em vez de só seguir o ciclo, eles criam as próprias coisas que alimentam esse ciclo. Isto nos leva, então, à questão do poder. Quem é que realmente controla o jogo? Chegamos ao ponto crucial do texto. O poder não está com a maioria, mas sim com a minoria que cria. Quem constrói não está apenas participando do jogo. Na verdade, está definindo as regras, desenhando o tabuleiro e determinando a direção para onde todos os outros jogadores vão. E assim a gente chega na parte final, que é a pergunta final. O texto não termina com uma conclusão fechada, mas com um desafio, um convite à reflexão. E esse é o propósito de tudo. Depois de expor todo esse sistema, o texto se transforma num espelho. Ele não oferece uma resposta, mas deixa uma pergunta no ar. A análise, que era abstrata, se torna um convite para uma reflexão bem pessoal sobre qual é o lugar de cada um nesse jogo.